Muito bem, caro concurseiro, nós estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Câmara de Camaçari. E nós estamos estudando a Lei Orgânica do município. Iremos continuar hoje com a aula de número 5, tratando aqui sobre o assunto, sobre o tema servidores públicos, que está lá no capítulo 3 da Lei Orgânica e a partir do artigo 22, tá certo? Mas antes de darmos continuidade, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário, né, e compartilhando esse vídeo com um amigo. E você que ainda não adquiriu o nosso simulado inédito e comentado de legislação específica, né, contendo aqui as quatro leis, os quatro blocos principais que vão cair na parte de legislação específica, que você possa estar adquirindo também, certo? É só clicar aí no link da descrição e você vai ver todas as orientações sobre o simulado. Lembrando também do simulado gratuito, né, que está aí disponível também para quem quiser já ir treinando com as 10 questões gratuitas, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, né, artigo 22 da Lei Orgânica vai dizer aqui que o regime dos servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional será o estatutário na forma da lei, certo? Duas coisas importantes para nós frisarmos aqui nesse artigo 22. Em primeiro lugar, a própria informação acerca do regime jurídico, que vai ser o regime estatutário. Mas o que é regime jurídico, né? Regime jurídico é uma expressão que é utilizada para se referir, né, a um conjunto de normas no sentido trabalhistas, que regem a forma de contratação, a forma de demissão do trabalhador, só que no âmbito do serviço público, certo? No âmbito do serviço privado, essas normas trabalhistas, elas são regidas pela famosa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Lembrando que não são as mesmas regras. As regras que são usadas na CLT não são as mesmas que são usadas em regimes jurídicos públicos, como no caso aqui do regime jurídico de Camaçari, certo? Então, quando eu digo assim que regime jurídico é o conjunto de normas jurídicas que regem ali os servidores públicos. Nesse caso aqui, o regime, no caso de todos os regimes jurídicos, né, também, vai ser o regime estatutário, ou seja, em vez de serem regidos pela CLT, vão ser regidos pelo estatuto ali do município, que é o Estatuto do Servidor Público de Camaçari, tá certo? Então, no estatuto vocês vão estudar todas as regras que regem ali os servidores públicos de Camaçari, né? Se for no caso estadual, vai ter o estatuto estadual. Estou dando um exemplo, né? No caso federal, vamos ter ali a Lei 8.112/90, que rege ali todos os servidores públicos no âmbito federal, certo? Então, no caso de Camaçari, vai ser o estatuto, que também vai ser abordado mais na frente. Em outras aulas, nós iremos começar ainda a estudar o Estatuto do Servidor de Camaçari, certo? Então, temos essa primeira informação acerca do regime jurídico, que é o estatutário, e em segundo lugar, observe, né, quais são os órgãos que vão ser regidos por esse regime, por esse estatuto. Observe que, quando ele fala aqui dos órgãos, ele diz, primeiro, administração direta. A administração direta no âmbito municipal é unicamente o município, certo? Então, o município aí é que figura como órgão da administração direta. Eu acredito que a gente viu isso na última aula, aquela divisãozinha, aquela classificação acerca dos órgãos que compõem a administração pública. E temos ali a administração pública direta e a administração pública indireta, sendo que a direta é formada pela União, Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios, enquanto a indireta ela é formada por autarquias, fundações públicas, empresas estatais que se subdividem em sociedade de economia mista e
empresas públicas, certo? Então, basicamente, são esses órgãos principais que fazem parte da administração indireta. Quando nós viemos para aqui, né, nós vimos aqui que ele cita a administração direta, né, no âmbito municipal, é o próprio município, e ele cita aqui órgãos da administração indireta, mas observe que ele cita apenas autárquica e fundacional, ou seja, autarquias e fundações, não abrangendo aqui as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, preste bem atenção, porque apesar de empresas públicas e sociedade de economia mista fazer parte da administração pública indireta, não está inclusa aqui nessa questão do estatuto, certo? Então, o estatuto não vai reger funcionários, servidores que façam parte desses dois órgãos, Sociedade de Economia Mista e empresas públicas, certo? Então preste bem atenção, porque se cair uma questão dessa lá na prova, né, você vai saber identificar, ok? Agora, o artigo 23. O artigo 23 vai dizer que será assegurado aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, aí ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, preste bem atenção também nisso aqui. Isonomia, essa palavra, essa expressão isonomia significa igualdade, certo? Mas tem que ver em quais situações essa igualdade ela será ou deverá ser respeitada, certo? Nesse caso aqui, observe que ele é bem claro, o texto do artigo 23 é bem claro quando diz que iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores, né? Aliás, os vencimentos devem observar a isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, certo? Então, se o cargo ele tem a mesma atribuição ou atribuição semelhante, o vencimento aí dá a ideia de salário, da remuneração, certo? Faz parte da remuneração. Então, o vencimento deve ser igual, né? Se a atribuição é igual, o vencimento também deve ser igual. Aí diz mais aqui, né? No final, observe que aqui é uma espécie de exceção. Preste bem atenção quando aparecer a expressão ressalvada, né? Que também é uma expressão que indica exceção. Ressalvado o quê? As vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Isso significa dizer que, por exemplo, um vigilante que trabalha de dia, ele vai receber um salário, né? Vai receber uma remuneração, enquanto aquele que trabalha à noite vai receber outra remuneração e, nesse caso, vai receber provavelmente maior que aquele que trabalha à tarde, né? De dia. Por quê? Porque ele vai receber alguns adicionais ali, por exemplo, de insalubridade, adicionais de periculosidade, por exemplo, que vão fazer parte da sua remuneração. Então, no final do mês, o contra-cheque daquele vigilante que trabalha à noite, ele vai ser maior do que aquele que trabalha de dia. Então, isso não é uma violação ao princípio da isonomia, no caso aqui dos vencimentos, certo? Agora, o artigo 24 vai trazer aqui a respeito dos direitos dos servidores, certo? Então, essa parte aqui a gente não vai demorar tanto, porque a não ser aqueles que realmente a gente não entende, então a gente vai trazendo aqui alguma explicação. Então, quais são os direitos dos servidores? Então, temos aqui irredutibilidade de vencimentos. Irredutibilidade, como o próprio nome já dá a ideia, né? É aquele vencimento que é irredutível, que não se reduz, certo? Então, o servidor, né, quando ele entra num serviço público, né, por meio de concurso, ele passa a receber
determinada remuneração inicial, né? Então, por lei, aquela remuneração ela não vai ser reduzida, ela não vai diminuir, certo? A tendência sempre é aquela remuneração ser ajustada com aumentos e não com diminuições, certo? Então, essa é uma cláusula aqui do estatuto, que deve estar no estatuto do servidor. Em segundo lugar, 13º salário, né? Todos têm direito, né? Com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, significa que os aposentados também vão ter direito a esse 13º. Terceiro lugar, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Veja o que eu acabei de explicar, a própria lei orgânica já traz aqui o exemplo nesse inciso terceiro do artigo 24, a respeito da exceção à isonomia de vencimentos que nós acabamos de ver. Em quarto lugar, né, inciso 4, salário família para os seus dependentes. Esse salário família a gente vai ver melhor, né, de forma mais aprofundada, provavelmente, no Estatuto do Servidor, que vem trazendo a disposição acerca desse salário família. Então, a gente não vai abordar aqui, porque senão vai se aprofundar muito em apenas um tópico, né, visto que esse salário família tem os requisitos que devem ter para ser preenchido, etc. Então, tem vários pontos interessantes acerca dele para ser abordado no Estatuto, certo? Seguindo, temos a duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, certo? Então, o servidor, ele tem ali direito e dever também, né? Se torna até um dever trabalhar 8 horas diárias, certo? E 40 horas semanais. Se você multiplicar aí 8 por 5, né? Vai dar 40 horas semanais. Então, significa que somente 5 dias é que o trabalhador ele deve, por lei, nesse caso aqui, né, ser obrigado a trabalhar apenas 5 dias e não 6 ou 7 dias, como algumas pessoas tentam fazer de forma, né, aí arbitrária, né? Mas apenas aquilo que estiver na legislação. Então, temos aqui 5 dias, né, que vai dar aqui o total de 8 horas diárias e 40 horas semanais. O inciso 7 diz repouso semanal remunerado, né? Como eu acabei de falar, né? São 5 dias, então temos aí o repouso semanal, que é sábado e domingo, de forma remunerada, certo? Preferencialmente aos domingos, certo? Então veja aqui, quando ele diz preferencialmente aos domingos, ele está abrindo, deixando aí uma brechinha, né? Que pode, em caso de alguma necessidade, querer exigir que o servidor possa trabalhar aos sábados. Mas isso é só uma observação, certo? Inciso 7, remuneração dos servidores extraordinário, no mínimo em 50%. Então, veja que há aqui a disposição acerca das horas extras, que nesse caso aqui o mínimo deve ser 50%, certo? Pagamento de horas extras. Oitavo, vai tratar do gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal e de converter até 1/3 do período das suas férias em abono pecuniário. Então, fala tanto do terço, né, de 1/3 do salário, né, quando for receber as suas férias, e também pode ser convertida aquelas férias, o trabalho, né, em trabalho, mas de forma remunerada em abono pecuniário, né? É quando a pessoa reverte aqueles dias que ele vai trabalhar e vai ser pago a mais por aqueles dias que ele vai trabalhar em vez de estar de férias, certo? Então, é isso que fala aí o inciso 8º. Inciso 9º, licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de até 180 dias. Gravem esse prazo aqui, gravem esses números. Toda vez que houver números, gravem, grifem, anotem, porque as bancas adoram números, adoram prazos, certo? Então, qual é
o prazo para a licença gestante, 180 dias, ok? Licença paternidade nos termos da lei federal. Então, vai ser observado aqui aquilo que a lei 8.112/90 vai trazer aqui acerca da licença à paternidade, certo? Então, ele veja que como a própria lei orgânica ela complementa a Constituição, né, no âmbito, trazendo assuntos no âmbito municipal, né? Nesse caso aqui, ela vai apenas fazer uma remetência aqui, está fazendo aqui uma remetência à lei federal, que é a lei 8.112/90, certo? Que trata sobre a licença paternidade. Inciso 9, inciso 11, proteção contra os riscos inerentes ao trabalho, certo? Inciso 12, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, como eu citei agora atrás, aquela questão do vigilante que trabalha à noite e está ali correndo certo risco de vida, certo? Então, nesse caso, adicional de remuneração, ele deverá ganhar determinado adicional no seu salário, ok? Inciso 13, vamos ter proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Veja que aqui é diferente da questão do local de trabalho, da hora do trabalho, né, da natureza do trabalho. Veja que agora aqui a diferença, a proibição de diferença de salário é em razão de funções ou critérios por motivo de sexo, né, ou a pessoa ser do sexo masculino ou feminino, né, ou por idade, por ser mais novo, mais velho, pela cor, por ser negro ou branco, ou por ser solteiro, casado, divorciado, etc. Então, é vedada a diferença de salário por esses motivos, ok? Temos ainda licença para tratamento de interesse particular sem remuneração. Então, preste atenção que pode ser que esse tema licença, eu já falei na aula anterior, né, pode ser abordado e pode ser que formulem a pergunta, né, qual é a licença que pode ser tirada, mas sem remuneração. Então, esse caso vai ser tratamento de interesse particular, certo? Direito de greve, cujo exercício se dará nos termos e limites definidos em lei complementar federal, né? Mais uma vez, remetendo aqui a questão da lei federal que tem a respeito da greve, né? Quando se feita uma greve, quais são as disposições, as regras a respeito, quem pode fazer, quem não pode fazer, quais são os serviços que podem ser paralisados ou não. Então, tudo isso vai estar em legislação federal, tá certo? O inciso 16 vai tratar do seguro contra acidente de trabalho, certo? Que é aquele seguro, aquele contrato que se faz caso a pessoa, em exercício, né, no exercício das suas atividades, ela sofra algum acidente, então vai ser coberto ali por aquele seguro todos os prejuízos, danos que causarem àquele servidor, certo? Inciso 17, capacitação e desenvolvimento funcional. Inciso 18, estabilidade econômica na forma da lei. A gente vai ver também, acredito que aqui ainda, mas também no Estatuto do Servidor a gente vai ver falando acerca dessa estabilidade, né? A partir de quanto tempo vai ser considerada essa estabilidade e tal. Mais na frente nós iremos ver, certo? Lembrando que existem algumas normas aqui na lei orgânica, nessa parte que trata nesse capítulo, que trata dos servidores, que nós iremos ver sendo repetidas lá no Estatuto do Servidor também, certo? Então, algumas coisas vão estar repetidas. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Então, isso aqui essa parte que está em destaque, é a parte principal que vocês devem gravar desse artigo, né, que é sobre a investidura. É como você entra
né? Pela primeira vez, né? É como você passa a fazer parte pela primeira vez de um cargo ou função pública, certo? Ou emprego público, dependendo da expressão, certo? Então, a investidura, que a gente vai ver quando estivermos estudando o estatuto, existe provimento, né? Ou provisão, existe investidura. Investidura vai ser o momento principal ou o momento primordial, a primeira vez, né, em que a pessoa passa a fazer parte de um cargo público, exercer um cargo público, certo? Então a investidura, ela vai ser, nesse caso, por meio de aprovação prévia, né, em concurso público, que é o exemplo clássico disso é o que a gente está tentando fazer agora, que é estudar para ser aprovado, né, num concurso público, para fazer parte, né, por meio da investidura em cargo ou emprego público, certo? Esse concurso ele vai ser por meio de provas, né, que podem ser provas escritas ou provas ao mesmo tempo escritas e discursivas, ou provas de título, certo? Tem concurso que pode vir com provas escrita e de título ou apenas só provas, né? Não é uma obrigação que todos os concursos tenham provas de título, como diz aqui o próprio texto, né? De provas ou de provas e títulos. A parte final do inciso diz: na forma prevista em lei, salvadas as contratações de atividades meio em regime especial de direito administrativo, bem como as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, certo? Então, existe uma diferença entre os cargos que são cargos efetivos, a natureza jurídica daquele cargo efetivo, a natureza jurídica dos cargos, como diz aqui, de livre nomeação e exoneração. Essa expressão já dá a ideia de que a diferença entre esses cargos e os cargos efetivos é que a permanência, a duração dele ali é uma duração precária, né? Tanto pode ser de livre nomeação, como pode ser de livre exoneração. A qualquer momento, a pessoa que contratou, né, o administrador, a autoridade pública que contratou aquele servidor, nomeado em cargo comissionado, ele pode exonerar aquele servidor. E aquela exoneração não necessariamente vai necessitar de uma fundamentação, de uma motivação, e que ele justifique aquela exoneração. Então, por isso que é considerado cargo de livre nomeação e exoneração. Já no caso dos servidores efetivos, vai ser necessário que a pessoa, quem demita ou quem exonere aquele servidor efetivo, é necessário primeiro que passe por um processo administrativo disciplinar com direito à ampla defesa, e aquela exoneração ela tem que ser motivada, em regra, motivada ou fundamentada, certo? Então, não é simplesmente demitir. É por isso que muita gente quer concurso público, alguns têm uma falsa ilusão de que, eu quero ser concursado, porque entrou, acabou-se. Não é assim, certo? Isso é uma ilusão, isso é uma falta de informação legal, quando você diz assim, entrou, vai até morrer, é vitalício, né? Concurso nunca mais sai. Não sai se você trabalhar direitinho, se você não infringir as normas legais. Mas que pode sair, pode sim, certo? Pode ser exonerado, pode ser demitido. Tem várias formas que fazem com que a pessoa possa ser exonerado, possa sair, né, do cargo, deixar de ser servidor público, certo? Mas isso é um assunto para a aula de estatuto, né? Eu estou dando mais aula de estatuto do que de lei orgânica, mas a razão é porque esse tópico aqui, ele é muito parecido, tem muito a ver com o estatuto. Mas vamos voltar para aqui, certo? Então, regime especial de direito administrativo é aquele regime que não visa um serviço contínuo, né? Um serviço duradouro ou por prazo indeterminado, mas geralmente é por prazo determinado. Então veja que existem nesse artigo aqui duas formas de contratação
que é a forma por concurso público e a forma direta, né? Contratação direta, mas nesse caso aqui, geralmente é quando é contrato temporário, né? Para realizar determinada atividade que seja de urgência, né? E de relevância, né? Que exista um relevante interesse público da administração para realizar aquela atividade por um tempo determinado, certo? Então, se for por um tempo determinado, pode ser contratado aquele servidor, né, de forma temporária, sem precisar entrar por concurso público. Seguindo aqui agora o inciso 20, vamos tratar do prazo de validade do concurso público e do REDA, que é o regime especial de direito administrativo, ou seja, o regime que é diferentemente por forma de contratação direta, ao contrário do concurso público, né? Então, o prazo de validade, né, de ambos será de até 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Grave mais uma vez, esse prazo será de 2 anos, prorrogável mais uma vez por igual período. Não estou falando aqui de estabilidade, tá? Estou falando de validade de concurso público. É o tempo em que começa a contar a partir da homologação. Então, nós iremos fazer a prova do concurso Camaçari, depois vai sair o resultado, e depois do resultado final, né, tem um preliminar, e vem a abertura para entrar com recurso, depois julgados os recursos, vem um resultado final. Depois do resultado final, vem ali a chamada homologação. Esse nome bem estranho aí, homologação, que significa nada mais, nada menos do que confirmação. Vai confirmar tudo o que foi feito durante aquele processo seletivo e os resultados finais do processo. Confirmando, a partir da confirmação da publicação no Diário Oficial, então passa-se a contar a validade do concurso, né? Então, a partir da homologação, conta-se para frente 2 anos. Quando estiver chegando no finalzinho dos 2 anos, se a administração não tiver já nomeado todos aqueles que, conforme a sua necessidade, a necessidade da administração, foram aprovados no concurso, se não tiver chamado e ela não tiver com condição de chamar, ela tem ainda o direito de prorrogar por mais 2 anos aquele concurso. Então, ao todo, né, se cair uma questão de prova perguntando qual é a validade total do concurso público no município de Camaçari, então a resposta correta será 4 anos. Por quê? Porque é o prazo total que a administração tem. Mas, em regra, o prazo primário aí são 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, que vai dar 4 anos no total, certo? Então, seguindo, temos o parágrafo único, que vai tratar dos vencimentos, vantagens ou quaisquer parcelas remuneratórias pagas em atraso ao servidor público municipal deverão ser acrescidas de juros moratórios e corrigidas monetariamente de acordo com os índices oficiais. Então, atrasou o salário, atrasou a remuneração, deve ser paga com juros, certo? Por conta do atraso, e além dos juros, deve ser com correção monetária, certo? Então, o artigo 25, atualizado, vai dizer que os servidores públicos municipais serão aposentados na forma que eles põem a Constituição Federal e legislação complementar municipal. Não teve nada de errado no artigo 25 anterior que eu li, né, que é o que está revogado. Na verdade, foi apenas acrescentada essa parte que está aqui destacada, certo? Que vai dizer que, observadas as idades mínimas, né, que vai dar a idade mínima para as mulheres, que é 62 anos, né, e 65 anos para os homens, de acordo com a alteração na Constituição, né, e acerca da reforma previdenciária que alterou a idade mínima para a aposentadoria para homens e para mulheres 62 e para homens 65, certo? Então, gravem também essa questão da idade, porque pode ser questão de prova.
Parágrafo único vai dizer que os ocupantes do cargo de professor e os servidores portadores de deficiência gravem também essas duas figuras aqui, professores e portadores de deficiência. Terão as idades mínimas reduzidas conforme requisitos estabelecidos em lei complementar, certo? Na próxima aula, nós traremos as disposições ainda acerca dos servidores públicos. Iremos seguir, com os próximos assuntos. Então, aguardo você. Até lá.